Bem-vindos à nossa videoaula. Meu nome é professora Érica, eu sou da turma 1607A e vou apresentar para vocês, nessa videoaula, como se calcula um cardápio para uma pessoa, utilizando o recurso do computador, a planilha do Excel, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é baixar a tabela TACO da internet. A utilização da tabela é para referência de banco de dados. Então, você vai baixar essa tabela no formato Excel. E aí ela vai aparecer para você dessa forma como aparece na tela. O que a gente precisa fazer? Como nós não vamos utilizar todas essas informações, o primeiro passo é adequar a tabela para aquilo que a gente vai utilizar. Então, neste momento, nós vamos utilizar apenas algumas informações, como energia em quilocalorias, proteínas, lipídios e carboidratos. Essas serão as nossas utilizações. Todo o restante da tabela nós teremos que apagar. Como é que nós fazemos isso? Eu seleciono a coluna com o cursor aqui, ó, o mouse, seleciono a coluna que eu vou excluir, clico com o botão direito do mouse e vai aparecer para mim essa opção excluir. Pronto, eu excluí uma coluna. Eu vou repetir esse procedimento para todas as colunas que eu precisar. Então, vamos lá. Estou formatando e deixando da mesma forma. Eu tenho essa opção, veja bem, de clicar e arrastar para selecionar todas as colunas que eu desejo apagar. Clico com o botão direito do mouse e aperto a opção excluir. Muito bem. Então, ao final dessa exclusão de colunas, a nossa tabela final vai aparecer dessa forma. Tendo como base de dados a tabela TACO, agora eu vou montar a minha planilha, onde eu vou colocar as informações do meu cardápio. Lembrando que, para esta atividade específica, nós estamos trabalhando com um cardápio de 2.500 calorias, que tem a margem de 10% para mais ou para menos, ok? Então, aqui no canto no canto esquerdo, eu vou colocar as informações que eu preciso, ou seja, alimento, quantidade, energia, proteína, lipídios e carboidratos. Então, eu vou apenas escrever definindo as colunas que eu preciso. Na sequência, na célula de baixo, eu vou trazer os nomes dos alimentos que eu vou precisar para completar a minha tabela. Então, nós começamos pelo café da manhã. O meu café da manhã, que eu escolhi, eu quero colocar, por exemplo, cereal matinal. Então, eu quero que nesta célula apareça esta informação de cereal matinal. Olha ele aqui, ó. Cereal matinal à base de milho. Eu quero que essa informação escrita apareça lá na outra tabela, aqui no meu cardápio. Então, como eu quero trazer um nome para cá, eu vou colocar uma fórmula no meu computador. Como eu faço isso? Aperto o sinal de igual, e aí o computador vai entender que isso é uma fórmula. Venho aqui na tabela, onde estão a minha base de dados, seleciono o nome que eu quero e aperto Enter. E aí aparece para mim a informação que eu escolhi, ok? Vou fazer mais um exemplo para fixar. Igual, vou escolher o item iogurte. Então, eu vou atrás da informação na tabela, até achar o item iogurte. Iogurte natural desnatado. Clico em cima uma vez e aperto Enter. E o nome aparece. Tá certo? Isso eu vou fazer com todos os alimentos. Então, a primeira coisa, eu vou definir o meu cardápio completo. Quando eu definir todos os alimentos, a minha tabela vai ficar assim. Eu fiz isso em todos os itens. Qual é o
próximo passo? O próximo passo é definir a quantidade que o indivíduo vai ingerir. Essa quantidade nós podemos pegar na apostila de PC, per capita e porções, ok? Isso é uma apostila daqui do curso, vocês já têm acesso, então vocês podem estar utilizando para definir quantidades, tá? Que seria o per capita para cada preparação. Então, cereal matinal de milho, digamos que eu queira 30 gramas. Então, eu vou digitar esse número, tá? Então, iogurte natural, por exemplo, 200 ml, banana prata, em torno de 100 gramas. Este procedimento, de novo, vou repetir para cada alimento, vou definir as quantidades. Quando eu fizer isso, vai aparecer dessa forma a tabela para você. Qual é o próximo passo? Definir os alimentos, definir cada quantidade que meu indivíduo vai ingerir. Agora eu tenho que calcular quanto de energia ou quanto de caloria cada alimento vai fornecer para ele em cima dessa quantidade que eu pedi. Lembrando, a tabela TACO, ela trabalha em cima de 100 gramas. Então, qual é o passo aqui? Vou colocar a regra de 3. Lembrou da regra de 3? 100 gramas de tabela TACO equivale a um número de energia. Esta quantidade que eu tenho aqui equivale a X. Como eu faço isso no computador? É uma fórmula, começa por igual. Igual a esta quantidade vezes, vou na tabela, procuro a quantidade de energia que o cereal matinal me fornece. Veja que eu estou na coluna da energia. Tá aqui o número, tá? Cereal matinal de milho. E vou dividir por 100. Veja que eu já tenho a fórmula aqui em cima. O próximo passo é dar Enter. E o número aparece para mim. Vou repetir este procedimento com todos os itens. Lembrando que é igual a minha quantidade vezes o número que aparece na tabela TACO em 100 gramas de alimento. No caso do iogurte, ele está aqui. E vou dividir por 100. Isso eu vou digitar, tá? Então, aqui, ó, na fórmula, eu vou dividir por 100. Isso eu digito e na sequência eu dou Enter. E aparece o número para mim. Vou fazer isso com todos os itens. Feito isso, uma vez feito, pode observar que aqui em cima eu tenho a tabela, a informação de fórmula para este número. Concorda comigo que para proteínas, lipídios e carboidratos, o raciocínio é o mesmo, utilizando sempre a mesma quantidade, porém pegando as colunas do lado, as colunas sequenciais, que nós já deixamos dessa forma lá na tabela de dados. Então, eu vou informar para o computador que eu quero que isso se repita, que este padrão se repita nas próximas 3 colunas, que ele deve sempre pegar esta quantidade para fazer a regra de 3 com as proteínas, lipídios e carboidratos. Como eu faço isso? Eu preciso travar esta célula, onde aparece esta quantidade, que no caso do cereal seria a informação B2, ok? Então, este número está na coluna B, na linha 2. Quando eu olho na fórmula, aparece aqui para mim, ó, B2. Então, eu vou clicar uma vez com o mouse, vou apertar o F4, veja que aparecem 2 sinais de cifrão e na sequência eu dou Enter. Pronto, já informei para o computador que estes números estão travados, tá? Que esta célula está travada. Vou repetir este procedimento em toda a minha tabela, ok? Bom, eu clico em cima do número da coluna B, aperto o F4 uma vez e dou Enter. E aí, eles vão sendo travados.
Por que eu preciso disso? Porque este passo é fundamental para que o computador entenda que estas células ficarão travadas, correto? Então, eu vou continuar aqui, travando célula por célula, item por item, para que ele entenda a regra de 3 que eu acabei de colocar no computador. Vou fazer isso no meu cardápio todo. Mais um pouquinho. São vários itens, porque é um cardápio de um dia. Lembrando que nesse cardápio, o combinado, terminamos aqui, o combinado é café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Na sequência, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão do mouse, botão esquerdo, vou clicar e arrastar, vou selecionar todos os meus alimentos. Na sequência, observe, vou fazer de novo. Na sequência, observa que na célula existe esse quadradinho preto aqui, ó, no final. Se eu colocar o cursor em cima deste quadradinho preto, percebam que ele muda de uma cruz branca para uma cruzinha preta. Ele vai entender que a fórmula eu preciso arrastar. Então, eu vou clicar e arrastar essa informação para as outras 3 colunas. E a hora que eu soltar, ele já calculou para mim em todas as outras 3 colunas o tanto que eu tenho de proteína, lipídio e carboidrato. Por que aparece esse tipo de informação? Porque lá na tabela TACO, aqui a informação é traço. Quando você olhar a tabela TACO, você vai ver que lá a informação é traço. O computador não entende letra, ele não entende palavra, então ele só entende número. Por isso que na fórmula vai dar essa diferença. O que precisa ser feito é, em cada local que aparece essa informação, você vai com o cursor do mouse e você transforma isso em um número 0, porque se é um traço, não é significante, ok? Sua tabela ficou dessa forma. Agora eu vou fazer a soma. Como é que eu faço a soma de tudo isso? Eu seleciono aqui esta célula, onde tem o total em gramas, e aí eu clico em autossoma. Aqui em cima, gente, ó, autossoma. Ele vai aparecer dessa forma para mim. O que eu quero que ele some? Eu quero que ele some desde a coluna, na coluna C, desde a linha 2 até a linha, no meu caso, até a linha 35, que é o último alimento que eu tenho. Então, eu vou arrumar aqui a soma C2, C35. Na sequência, eu dou Enter. E aí, aparece a soma para mim. Vou repetir essa informação para as outras 3 células. Como eu faço isso? Clico e arrasto. E ele faz a soma para mim. E aí, agora, para a conversão em calorias das proteínas, lipídios e carboidratos, lembram, 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Então, se isso aqui é o total em gramas, essa célula é o total em gramas, eu vou dizer que isso aqui eu quero que seja igual a esta informação vezes 4. E eu dou Enter. Aqui eu quero que seja essa informação vezes 9. E aqui, esta informação vezes 4. E dou Enter. Aqui eu tenho o total de calorias que cada um vai me fornecer. O meu VET, portanto, é a soma das 3 células. Então, seria igual a esta célula mais esta, e eu dou Enter. Pronto, apareceu o meu VET. Acabou o meu cardápio? Não, agora eu tenho que saber a porcentagem de adequação. Como eu faço a porcentagem de adequação? Se o meu VET é 100%, essa informação vinda das proteínas, essas calorias vindas das proteínas, equivale a quantos por cento? X. Portanto, vou informar para o computador que aqui eu quero que seja uma porcentagem. Seleciono, clico com o botão direito do mouse, formatar células para porcentagem, dou OK. Faço a fórmula igual a isto sobre isto e Enter. Repito esta informação nas